Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia, igreja! Bom dia! Agora sim. Todos bem? Debaixo da gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, filho de Maria e José, o Cristo enviado. Quer pregar? Deu tempo, né? Deu não? De preparar a mensagem lá. O cara ficou deitado um tempão lá, meu. O pastor Paulo Borges, ele fala bastante sobre esse tempo de ficar em hospital. Ele sempre fala que as pessoas, quando estão no hospital, a gente tem o costume de ir lá para orar por essas pessoas. Ele falou que ele faz o contrário. Quando alguém está no hospital, ele vai lá para que a pessoa ore por ele. Ele fala, você está com mais tempo aí. Você não está fazendo nada, então ora por mim. Ora pelos que estão aí no hospital. Sim, o Lelê, mais para frente aí, domingo que vem, talvez ele já dê um testemunho para falar das coisas que aconteceram lá, né? Mas show de bola. Mas tá bom também, não precisa mais voltar também, já tá bom de estar a gente. Já provamos que a gente te ama já. Haja coração. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Jeremias. Jeremias, e aí, Ju? Bom? Tá barbudo, hein? Capítulo 1 do livro de Jeremias. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 6 diz assim: Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós pedimos que o Senhor nos direcione essa noite, essa manhã, fale conosco, fale aos nossos corações, traga uma palavra que conforte e confronte quem nós somos, para que a gente consiga, de uma vez por todas, entender quem Tu és, qual é o Teu plano para nós e o que o Senhor quer que a gente faça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém! Amém! Então vamos nessa. Ano passado eu estava muito mais focado do que esse ano para algumas coisas, então eu escrevi bastante coisa. Minha esposa sempre brinca que às vezes eu entro em algum super foco assim e faço alguma coisa. Então no ano passado eu resolvi que eu queria escrever, então eu escrevi muito no ano passado. Eu escrevi uns 4 livrinhos, eu terminei um livro grande que eu estava escrevendo e comecei a escrever um livrinho que eu vou compartilhar com vocês hoje, pelo menos a ideia do que esse livrinho fala. E ele chama Evangelho da Destruição. E chama Evangelho da Destruição porque existe um convite no Evangelho que é de destruir várias coisas em nós, para que então o Senhor possa construir alguma coisa eterna. Porque tudo que nós construímos até agora não aponta para a eternidade. Mas assim que o Senhor Jesus destrói todas essas coisas, Ele consegue construir em nós algo que sopre para aquilo que é eterno, para aquilo que dura para sempre, para aquilo que é construído e não se desfaz. E antigamente nós tínhamos mais essa ideia de que as coisas construídas duravam mais, né? Um Nokia tijolão durava muito mais do que um Samsung e um iPhone de hoje. As estradas romanas ainda estão de pé. Em Americanópolis asfaltaram a Giovanni Panini esses dias. Está cheia de buracos.
E o pessoal ainda usa as estradas romanas de mais de 2000 anos. Aparentemente, tudo aquilo que nós fazíamos no passado tinha que durar mais. Hoje elas têm que durar menos, para que a gente consiga usufruir e comprar mais coisas. Contudo, Jesus aponta para alguma coisa, um tipo de construção que tem que durar para sempre. E ele já começa a construir agora, porque a nossa eternidade começa a ser vivida no hoje. E esse é um conceito esquisito de entender, porque eternidade, primeiro que eternidade é algo que a gente não toca, então já é difícil de entender o que é eterno. Mas o convite de Jesus à eternidade é para que você adentre a eternidade hoje, para que você se comporte como um ser eterno hoje, já sabendo que você tem um pós, que além do rio existe um lugar. E é sobre isso aí que eu queria falar com vocês um pouquinho. O livro de Jeremias, o profeta Jeremias, Deus dá ainda na juventude de Jeremias uma palavra a ele. E ele fala, vê, hoje te constituo sobre as nações, eu te dou autoridade, Jeremias. E sobre todos os reinos também, para que você possa arrancar e derrubar, destruir e arruinar. Então ele já dá 4 coisas ruins para Jeremias fazer. Contudo, ele fala, e também para edificar e plantar. Mas o edificar e plantar fica depois. Antes, Jeremias ia arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Depois, ele ia edificar e plantar. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Normalmente, a gente escuta que o evangelho é uma boa nova. E isso significa, evangelho é boa notícia, boa nova. Fala comigo, boa nova. Boa nova. Evangelho é uma boa notícia. Quando nós abrimos o evangelho de São Marcos aqui, de Lucas, nós lemos boas notícias. A notícia de que Deus encarnou, se fez carne, morreu, ressuscitou, de que Ele quer trabalhar conosco, de que existe um Deus que nos ama, que nos perdoa. É só boa notícia. E de fato é isso mesmo que o Evangelho é. Mas para que ele se torne uma boa notícia em nós, ele primeiro precisa derrubar algumas estruturas, porque nós já estamos cheios de configurações. Nós já estamos cheios de opiniões, nós estamos cheios de estruturas. E basicamente nós estamos cheios de coisas que não provêm do nosso Deus. O Evangelho de Jesus, ele não é um adendo religioso, ele é um terremoto na nossa vida. Por isso que ele abala as nossas estruturas. Por isso que ele incomoda em algum ponto aquilo que a gente quer fazer, alguma coisa que a gente pensa. É como um tsunami. Ele derruba algumas certezas que nós tínhamos. Ele derruba um pouco do nosso ego, que dirá todo o nosso ego. Ele derruba alguns ritos que nós tínhamos como verdades, que equivaliam a tudo na nossa vida. E ele derruba algumas muralhas que nós levantamos com as nossas mãos. Mas, graças a Deus, a gente tem a competência do asfalto de Americanópolis e sempre as nossas muralhas caem. Depois de tudo isso, o Evangelho abre espaço para construir alguma coisa nova, verdadeira e eterna. Assim como Deus disse para Jeremias, aqui no capítulo 1, chamando ele para destruir muitas coisas para que depois ele possa edificar, Jesus faz a mesma coisa. Ele nos chama para que algumas coisas sejam derrubadas, para que ele possa formar algo em nós. E nesse mesmo instante, eu e você estamos sendo sacudidos. Durante a semana, quando o nosso filho fica doente, quando o nosso chefe dá errado, quando falta dinheiro, nós estamos sempre sendo sacudidos. Quando a gente lembra de alguma memória ruim, de alguém que agiu mal conosco, de alguma coisa que nós fizemos e agimos mal, nós estamos sempre sendo chacoalhados. Nossa árvore está sempre balançando. E é sempre o Espírito Santo de Deus e Jesus querendo nos derrubar para que ele possa construir algo novo em nós. A igreja também é assim. Você está sendo sempre sacudido e talvez seja Jesus preparando algo em você. Uma nova fundação, talvez. Então vamos por bloco. O primeiro bloco que eu queria falar com vocês é a destruição de dogma. Que são algumas coisas que nós precisamos destruir. No livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e versículo 28, está escrito assim: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Todo religioso da época, e nós somos os religiosos da nossa época, amém? Amém. Nós somos os religiosos da nossa época. E na época de Jesus também haviam religiosos. E para aqueles religiosos da época, o sábado era um dogma, era um ritual,
Era uma doutrina que devia ser guardada. Então chega Jesus e fala, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso bagunça um pouco tudo que eles tinham a oferecer, tudo que eles se agarravam. Por exemplo, Jesus curava no sábado, Jesus comia com pecadores, Jesus tocava em gente que não podia tocar, ele se associava a pessoas que ele não podia se associar. Quando eu falo não podia, é na visão religiosa, claro. Os religiosos chamavam Jesus de beberrão, porque ele bebia vinho, porque ele estava com os pecadores. Basicamente, Jesus estava sacudindo todos aqueles religiosos, ele estava derrubando a religião deles e colocando a fé acima do rito, porque a fé é mais importante do que a doutrina, do que o ritual. Jesus não estava falando que o ritual não era importante, ele fala que ele não veio destruir, ele veio cumprir, ele veio dar sentido à lei, mas ele disse que a fé é muito mais importante que todas essas coisas. E o dogma, às vezes, impede a gente de amar aquele que está caído, por exemplo, perdoar aquele que precisa de perdão, porque nós começamos a julgar quem nós devemos perdoar e quem nós não devemos, por conta de doutrinas. Então, alguém que se encontra em uma condição que a igreja não aprova, não é digno de perdão. Então, a gente não perdoa. Pelo contrário, a gente exclui. E Jesus está sempre nos chacoalhando para dizer que a fé e o amor está acima da nossa doutrina, inclusive. Então, ele já começa a destruir um pouco dos nossos dogmas. A tradição é imprescritível, ela deve existir na nossa vida. Tradição é o que nós trazemos no nosso coração como algo bom. Mas a tradição não pode sobrepor a fé e o amor que existe em Jesus e tudo que ele direcionou. Então Jesus vai fazer isso, ele vai destruir um pouco dos nossos dogmas, esse achismo que a gente tem com a doutrina. A gente é muito bom em falar como as pessoas devem se vestir, como elas devem falar, o que elas devem comer, o que elas devem tocar, o que elas devem olhar. Mas nós deveríamos ser bons em espalhar a nossa fé e o nosso amor. A única coisa que nós devemos dever uns aos outros, é o que está escrito em Romanos, é o amor. Paulo sempre fala, não deva nada a ninguém, exceto o amor. Se eu estou em dívida com você, é apenas em amor. Se você está em dívida comigo, é apenas em amor. Depois que Jesus derruba um pouco dessa nossa doutrina que tem nos guiado e ela nos deixa de pé, ele começa a destruir um pouco das nossas opiniões. Porque nós também somos bons em dar opiniões. João 8,7 fala assim, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Olha o grave. Esse é o episódio onde os homens com boas opiniões e boas intenções, e nós temos boas intenções, fala, eu tenho boas intenções. E o inferno está cheio de boas intenções. Então, eles arrastam a mulher pecadora, o homem sumiu, a Bíblia não fala onde estava o homem, né? Mas eles arrastam a mulher, jogam a mulher no meio de todo mundo, e eles vêm com as suas opiniões. Eles já têm a opinião formada por conta da lei de Moisés. Aí a gente volta um passo atrás. A lei de Moisés é a doutrina, a lei de Moisés é o dogma. Então eles vêm a Jesus dizendo, Jesus, pela lei de Moisés, cada um deve pegar uma pedra e apedrejar essa mulher adúltera. E Jesus fala assim, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Jesus fala assim, a doutrina de vocês está sobrepondo o amor. A doutrina de vocês está sobrepondo o perdão, está sobrepondo a fé. E as opiniões de vocês caminham para o inferno, quando deviam caminhar por um lado mais de misericórdia. A Bíblia também continua falando que um a um, depois de ouvirem Jesus, deixaram as pedras. Jesus olha para a mulher e pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala, não sobrou nenhum. Pois bem, nem eu te acuso. Não agora. No dia do juízo final, todos serão sacudidos novamente por Jesus. Mas nesse momento, levanta, vai embora e não peques mais. O amor, a misericórdia e o perdão sobrepõem, inclusive, a nossa doutrina. Mas nós somos bons. E por motivos óbvios, a palavra nos dá segurança. Quando eles vêm com a lei de Moisés para falar com Jesus, eles estão seguros de que eles não estão errados. Mas Jesus diz que eles estão errados.
Porque eles estão olhando a lei de Moisés como alguém que não tem sensibilidade. E não foi para isso que a lei foi escrita. A lei foi escrita para nos guiar, não para nos cegar. Toda a nossa religião aqui, ela deve nos guiar, nos aproximar de Deus e do nosso irmão. Jesus soltou uma regra de ouro quando ele estava aqui no meio de nós. Qual foi a regra de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Essa foi a regra de ouro. Disso provém todas as outras coisas. Se eu amo vocês como eu me amo, eu vou tratá-los bem. Se eu amo a Deus como Ele deve ser amado, eu o honrarei como Ele deve ser honrado. Eu o amarei como alguém que ama. Eu aceitarei o perdão, aceitarei a misericórdia. Eu não olharei com dureza para algumas palavras, mas tomarei elas como guia da minha vida. Para que eu não esqueça as palavras de Jesus, que começou destruindo a minha doutrina, os meus dogmas e as minhas opiniões. E eu tenho muitas opiniões. E eu sei que os irmãos também têm muitas opiniões. Opinião sobre tudo, sobre como as pessoas devem cuidar dos seus filhos, sobre qual é a cor da parede, sobre se a saia tem que ser no joelho ou na canela, se tem que usar brinco ou não, se o cabelo pode pintar, se o cabelo não pode pintar, se o crente pode beber, se o crente não pode beber. Nós temos muitas opiniões. Se o pastor pode usar moletom, se não pode usar moletom, se pode usar barba, se não pode usar barba. Opinião a gente tem, meus irmãos. E se nenhuma dessas opiniões apontar para a lei de ouro de Jesus, que todas possam ir a galope para o inferno. Porque Jesus nunca pediu a nossa opinião. Ele deu a dele para que a gente tomasse base na opinião dele e vivêssemos as nossas vidas. A gente tem que tomar cuidado, porque a nossa opinião, ela tem, por essência, a força de ferir os nossos irmãos. Ainda mais quando a opinião não é pedida. Como eu vi uma piada muito boa essa semana, que falando, qual é a diferença da sua opinião e da pizza? O cara fala, não faço ideia. Ele fala, a pizza eu pedi. Então, a sua opinião pode guardar com você. Quando alguém pedir a sua opinião, você com certeza pode dar. Se não pediu e você tem intimidade, pense se você pode dar. Se alguém não pediu e você não tem intimidade, leva uma pizza para a pessoa. Deixa a opinião para depois. A não ser que a sua opinião seja enviada por Deus, né? Porque Jeremias aqui foi tocado na boca por Deus, para que ele levasse destruição e restauração. Se você estiver sendo tocado por Deus, assim como Jeremias fez, aí você pode dar a sua opinião. Porque aí não vai ser a sua opinião, vai ser a opinião de Deus. Jesus vai destruir. Ele vai nos balançar para que a nossa doutrina caia, para que as nossas opiniões não tenham relevância. Um a um, deixaram as pedras e foram embora. Eles entenderam que a opinião deles e o que eles estavam falando não fazia sentido algum diante do que Jesus expôs. E eu gostaria que nós saíssemos dessa manhã aqui soltando pedras e falar, será que o que eu estou opinando aponta para Jesus, aponta para a lei áurea de Jesus, para a lei de ouro do meu Senhor? Se não estiver apontando para isso, pode deixar de lado. Nosso terceiro bloco está escrito em Gálatas, capítulo 2 e verso 20, que fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em João, capítulo 3, no versículo 30, está escrito assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que Jesus quer destruir aqui? Já não sou eu quem vive. Quem é o sujeito dessa frase aqui, para quem era bom em português? Já não sou eu quem vive. O eu é o sujeito, mas Cristo vive em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é o sujeito dessa frase? Quem Jesus quer destruir aqui? O seu eu tem pouca importância. E o engraçado de tudo isso é que nós costumamos acreditar que nós somos extremamente importantes. E nós o somos, senão Jesus não tinha morrido por nós. Mas o que Jesus está falando aqui é que existe alguém acima de nós. Nós não devemos andar como se nós fôssemos a pérola desse mundo. Como se as nossas opiniões e as nossas doutrinas fossem as coisas mais importantes desse mundo. Nós devemos andar
caminhar e apontar para uma vida onde o meu eu é contido, para que Jesus seja revelado, para que ele cresça e que eu diminua. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é que diz o autor de Gálatas. Porque eu estou crucificado com o meu Cristo. Então o meu eu tem pouco. Então o evangelho ele vai destruir o meu ego, o meu orgulho, o meu desejo de controle. E desejo de controle é tudo que o nosso eu deseja. Eu tenho, por natureza, o desejo de controlar todas as coisas. Ontem eu tive um tempo de 1 a 1 com um dos meus melhores amigos, o missionário Adam. Ele estava precisando conversar, mas ele não sabia que quem estava precisando conversar era eu. Nós mencionamos o que tinha acontecido com o Lelê. E eu sempre menciono para o Lelê como a fé dele faz aumentar a minha fé. Tinha passado uma semana difícil no trabalho, sabe quando a gente tem aquela vontadezinha de desistir? De chutar o lixo e falar, eu não volto mais nesse lugar? Só na minha mente, porque dia 5 meu salário precisa cair. Mas na minha mente eu saí daquele lugar furioso. E o Adam lá na Tailândia falou, eu preciso desistir disso, eu preciso cuidar da minha saúde mental, da minha esposa, da minha filha. As coisas não vão muito bem. E eu falo, cara, eu não sei o que conversar, melhor a gente dar as mãos aqui. Aí ele falou, eu estava pensando no Lelê pela manhã. E eu falei, eu também, porque quando eu fui lá no hospital falar com o Lelê, eu já cheguei chorando, o Donizete chegou lá, eu estava chorando já. Falando, Deus, pelo amor de Deus, esse homem não, tinha que ser eu, que não vale R$1. Esse cara é bom, ele tem os defeitos dele, mas ele é bom, ele é melhor que eu. E o Lelê falou assim, eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. E tudo que eu gostaria de ter era controle sobre a minha vida, porque eu sou orgulhoso, eu tenho ego, as coisas têm que sair desse jeito. Eu não sei como vocês são, irmãos, mas vocês também têm essa tendência de que as coisas têm que sair do seu jeito. E se não sai do seu jeito, você fica extremamente incomodado. Eu falei pro Adam, Deus trata muito mal os seus amigos, eu sou um super amigo dele, eu me acho um amigão dele, mas ele tem me tratado muito mal, porque as coisas não têm saído como eu gostaria. Eu falei, por isso Deus tem tão poucos amigos. Ele fica tratando mal os amigos que ele tem. Foi Madre Teresa de Calcutá que falou isso. Ela fala que Deus tem poucos amigos, que ele trata mal os amigos dele. Faz a gente sofrer e tudo mais. Contudo, nós continuamos sendo amigo dele. Nós o servimos em amor. E o Lelê falou, eu não tenho controle algum sobre a minha vida. Então eu estou aqui. Podia ter tomado remédio? Podia. Quer ter um pouco mais de controle. Mas a frase dele, ele fala com paz no coração. E o Adam estava falando sobre isso, e eu também estava falando sobre isso. Eu falei, eu preciso que cada dia mais o Evangelho de Jesus destrua o meu eu, destrua o meu ego. Eu não sou tão importante para controlar todas as coisas. Eu não tenho capacidade de controlar todas as coisas. Eu tento controlar todas as coisas para me sentir seguro, mas a minha segurança não está em mim, no que eu faço. A minha segurança deve estar em Deus e somente em Deus. Por isso que o Evangelho sempre aponta para uma destruição. Enquanto Marta e Maria, uma queria estar aos pés de Jesus, a outra queria controlar a situação, e Jesus falando, a melhor parte não está com quem controla, a melhor parte está em quem confia em estar aos meus pés. E nós devemos confiar em estar nos pés de Jesus. Se Cristo se esvaziou do eu dele, é o caminho que eu devo trilhar. Eu devo me esvaziar do meu eu, para ser cheio de quem Deus quer que eu seja, para ser cheio do seu Espírito. Então Paulo diz que ele morre para si, e João olha para aquele homem e fala, eu me apago diante desse homem. Outra coisa que o Evangelho está sempre disposto a destruir são barreiras. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. E, derrubando a parede de separação que estava no meio. Jesus tocou pessoas que ele não deveria para aquele povo, para aquela época, não deveria tocar. Ele conversou com muitos excluídos. Ele amou aquilo que não era amável. O Evangelho fica derrubando sempre essa barreira que existe entre nós e Deus, entre nós e os outros. Mas nós colocamos barreiras.
E algumas barreiras que nós colocamos, nós deveríamos de imediato derrubá-las. Primeiro, as barreiras que nós colocamos em limites que estão perto. A exemplo, a nossa igreja. Quando nós colocamos barreira entre os irmãos da igreja, nós deveríamos ter extremo cuidado. Não deveríamos colocar barreiras entre nós e os irmãos da igreja. Eu não deveria ir ao encontro do meu irmão cheio de opiniões, com uma barreira. Eu deveria ir desarmado, esvaziado, considerando todos como maiores do que eu. Mas às vezes a gente tem um pouquinho a mais de estudo, um pouquinho a mais de conhecimento, um pouquinho a mais de opinião e a gente constrói uma barreira que Jesus não fez a mínima força para construir. Então nós colocamos barreira entre eu e o meu irmão. Falei disso recentemente sobre as amizades, que a gente fica pulando de amizade em amizade. A gente fica pulando de galho em galho, porque se uma amizade não dá certo, eu construo uma barreira e vou para outra amizade, mas no fim das contas, nenhuma amizade dá certo e eu me cerco em um muro e eu estou sozinho no centro desse muro e todos estão lá de fora. E às vezes alguém tenta bater na porta e você finge que não está. E esse nunca foi o convite de Jesus. Jesus era uma pessoa acessível. E ele te convida a ser uma pessoa acessível. Ele te convida a derrubar os seus muros para que as pessoas possam te acessar. E assim, quando as pessoas te acessam, quando não é um enviado de Satanás te acessando, claro, quando uma pessoa normal, enviado de Deus, te acessa, um amigo, você é edificado. E às vezes a gente tem até trocado, a gente tem aberto as portas para os enviados de Satanás, do capeta, e fechado as portas para os enviados do Senhor. Então essas barreiras devem ser destruídas. E o Evangelho faz isso. Ele é a nossa paz. Ele fez de vários povos um povo só. E nós estamos fazendo o contrário. De um povo só, a gente quer fazer vários. Então a gente está igual os fariseus, os saduceus, os zebedeus, a gente quer construir facções. Dentro da igreja, fora da igreja. Chega no trabalho, você vai perguntando a denominação dos irmãos. Na igreja, você pergunta a denominação, que às vezes é demoniação mesmo, né? Mas você vai construindo umas facções. Ele fala, putz, você é da Assembleia, tamo junto. Ah, você é da congregação, você... Ah, e a gente construindo facção. Isso dentro da igreja. Quando o cara não é da igreja, a gente não tem nem predisposição de poder ir lá. E Jesus indo lá falar com todo mundo. Outra coisa que Jesus quer destruir, e essa ele gosta de destruir, e eu tenho sido bastante resistente, espero que a igreja esteja sendo menos resistente do que eu para isso, que é a destruição das nossas inquietações. Jesus fala em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós abrimos os nossos celulares para passar um pouquinho de tempo lobotomizando a nossa mente no Instagram, no TikTok, no YouTube. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós gostamos de dormir, não de orar, nós gostamos de dormir. Quando estamos cansados e sobrecarregados, nós construímos muros para que ninguém nos acesse. Quando estamos cansados e sobrecarregados, nós esquecemos de descansar e colocar a nossa carga no Cristo. Então nós continuamos inquietos. Quando nós acordamos, nós continuamos inquietos. Depois de passar um tempinho descarregando a nossa ansiedade no celular, ora bolas, continuamos ansiosos. E o nosso coração vai sempre estar inquieto enquanto ele não repousar em Deus. O nosso coração vai estar sempre inquieto enquanto ele não repousar em Deus. Quem disse isso foi Agostinho, em Confissões. Então, nosso pecado também tem nos traído muito, né? E ele gosta de fazer isso e é o papel dele. Muitas vezes ele grita no nosso coração com inquietude. A gente busca paz nas distrações, em prazeres, em algum tipo de filosofia e a gente continua com o coração bem vazio. E o Evangelho, ele não vem apenas para ficar perdoando os nossos pecados. Ele quer curar a nossa inquietação. A nossa inquietação vai ser curada quando a gente repousar em Jesus. Amém? Tem gente inquieta aqui na igreja ou está todo mundo bem? Alguém preocupado com o amanhã ou todo mundo bem? Todo mundo bem, né? O mal da nossa época não é ansiedade, inquietude.
Isso é o que o evangelho faz. Ele sacode a sua árvore. Sempre, sempre, sempre. Ele sacode a sua estrutura. Porque sempre há de ver no seu lar, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida, áreas que precisam ser destruídas. E assim que essas áreas são destruídas, Jesus consegue pavimentar essa via para que ele possa fazer esse um caminho perene, onde ele possa caminhar. Mas para isso ele precisa destruir. E para destruir, você precisa ajudar. Talvez pegar uma marreta. Às vezes um irmão precisa pegar uma marreta para dar uma destruída em você também. Já tentaram derrubar uma parede? Já chamaram... O Orlando fez assim. Toda semana, né, Lantes? Toda semana tem uma parede para destruir, né? Quando a gente destrói em 2 pessoas é mais rápido, né? Até quando é um ajudante não sabe muito, porque o ajudante ele vai com força, né? Ele não sabe muito bem. No primeiro dia é só diversão, né? Destruir, destruir, destruir. No segundo dia que ele encara aquilo como trabalho, ele já não quer mais. Mas no primeiro dia é divertido. Mas a nossa vida é assim também. A gente tem que pegar uma marreta e destruir algumas coisas que não combinam com o evangelho. E às vezes a gente tem que colocar a marreta na mão de um amigo nosso e falar, me ajuda a destruir isso aqui. Porque o meu ego é bem grande, o meu orgulho é grande, a minha ansiedade é grande. Então eu preciso que você me ajude a destruir. Mas o evangelho é boa nova. Amém? O evangelho é boa nova. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a gente já conseguiu destruir. Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse versículo para mim é horroroso. Como assim, né? É horroroso. Quem tem mais de 1 ano de igreja? Fala amém. Amém. Quem tem mais de 5 anos de igreja? Fala amém. Amém. Quem tem mais de 10 anos de igreja? Fala amém. Amém. Nossa, igreja velha aqui, né? Mais de 15 anos? Amém. Mais de 20? Amém. Caraca, velho. Quem tem 1 ano vai embora aqui. Vamos deixar. Todo mundo maduro. Esse é o meu ponto, Rutinha. O versículo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram. Tem alguém aqui que ainda está vivendo com as velhas coisas? Vou ler de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram. Como a gente ainda está vivendo com as velhas coisas? Em uma conta de matemática simples, ou nas aulas que nós tínhamos de razão na escola, para quem tinha aula de razão na escola, se alguém estava em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas já passaram. Aula de lógica. Se as coisas velhas não passaram, essa pessoa está em Cristo? 1 ano é aceitável, né? 1 ano você está na peleja ali ainda, né? Não aprendeu nem a segurar um martelo. 5 anos, rapaz, 10, 15, 20 anos, que papo é esse que a gente não conseguiu abandonar as coisas velhas? Nós ainda não destruímos todo o nosso eu, nós ainda não nos esvaziamos, e nós estamos com uma dificuldade grande de nos esvaziar. Mas nós temos o exemplo de Cristo. Cristo é Deus. Fala, Cristo é Deus. E ele se esvaziou. Cristo é Deus e ele se esvaziou. Alguém aqui é Deus? Como que ele, sendo Deus, conseguiu se esvaziar? E eu, que sou uma poeira cósmica, não consigo me esvaziar para que todas as coisas se façam novas em Cristo Jesus. Vocês entendem que ainda existe um caminho que precisa ser destruído nas nossas vidas? Existem ainda doutrinas que precisam ser destruídas, opiniões que precisam ser destruídas, inquietações, barreiras que precisam ser destruídas. O nosso eu precisa de ser destruído para que nós andemos em Cristo como nova criatura. Eu não estou falando que vocês não estão em Cristo, nós estamos em Cristo, mas não estamos em Cristo como deveríamos. Porque tem muita coisa que ainda está construída. Alguém já andou, não sei se já andou, mas talvez já tenha andado, mas já viu um ambiente de ruínas,
onde sobra uma parede aqui, uma coisa ali. Quem é da região lembra daquela garagem ali que estava sempre em ruínas, né? Ali perto da Brahma. Tinha um prédio construído em ruínas ali. Eu ia quando eu era pequeno com meu pai. Meu pai era motorista de ônibus, ele parava o ônibus naquela garagem e eu achava o máximo aquela construção que nunca terminou, sabe? São Paulo tem várias dessas construções que nunca terminaram. Às vezes é a nossa casa que nunca terminou, né? Está lá construindo, deu um tempão e não termina. A da minha mãe está lá, falando que vou ajudar. E a minha esposa falava, você não vai terminar isso aqui? Eu falei, calma, não me cobra todo ano. A gente termina um dia. A gente conhece esse ambiente de ruína. Mas nós não podemos conviver com esse ambiente de ruína quando nós falamos da nossa vida. Eu não posso olhar para a estrada que Jesus está tentando pavimentar, aquela estrada que o Espírito Santo está tentando pavimentar, e ver um monte de ruína nela. Caramba, eu não destruí isso aí, hein? Eu não consigo acessar perdão, eu não consigo destruir o meu ego, o meu orgulho. E essas ruínas, elas são feias. Onde existe ruína, era para existir uma edificação santa, agradável, bonita, perfeita aos olhos do Senhor. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu quero estar em Cristo em plenitude. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me esvaziar. E o convite é sempre esse. Se Deus conseguiu se esvaziar, e olha que trabalhão que deve ter sido, hein? Se Deus conseguiu se esvaziar, convenhamos que nós também vamos conseguir nos esvaziar. O esforço é menor. Deveria ser. Então, depois de destruir todas essas coisas, Deus edifica. Fala, Deus edifica. Deus edifica. E Ele não usa entulho antigo, Ele vem com coisa nova. O Evangelho, ele não é só sobre desconstrução. O Evangelho é sobre transformação. Uma coisa que você achava, Jesus te dá um novo sentido. Então, ele não fica jogando as coisas fora, ele fica dando novo sentido, novo significado. Algumas coisas ele pega, embrulha e joga fora, de fato. A vida em Cristo é nova, ela é livre, ela é plena. E nós devemos estar prontos para viver essa vida. E nós devemos descansar nessa vida. Hebreus, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Diz assim, resta, portanto, Resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. para o povo de Deus. Existe um repouso para mim e existe um repouso para você. Fala para o seu irmão, existe um repouso para você. Pergunta para o seu irmão, você está cansado? Está chateado? Está inquieto? Existe um repouso para você. A sensação de entrar numa casa nova é uma delícia, meus irmãos. Eu nunca tive porque eu entrei numa casa que alguém já tinha construído. Mas imagino que entrar na casa nova deve ser uma delícia. Essa semana no trabalho eu tive uma reunião com o meu chefe. Eu abri o meu coração para ele. Eu falei, olha, eu já trabalhei aqui em 2018 até 2021. E o homem que vocês conheceram, ele já não existe mais. E às vezes eles estão apegados com aquele Marcos. Mas o Marcos que está aqui hoje, depois de 5 anos, é um novo Marcos. Ele pensa coisas diferentes, ele está mais maduro. Ele está menos ríspido, menos ignorante. Falando menos bobeira. E quando eu falei isso, eu me senti bem. Porque eu sei que é verdade. A gente amadurece com o tempo, não é verdade? Quase todos nós, né? Homens são adolescentes até os 45. Mulheres um pouco mais. Um pouco menos, perdão. Ah, Teté, um pouco menos, né, Teté? A gente amadurece devagar, né? Mas é bom a gente falar, cara, a gente tá amadurecendo, a gente tá melhorando como pessoa. Tem cheiro de casa nova. Há 5 anos atrás eu faria uma coisa, hoje eu não faria essa coisa. Eu agiria de uma forma e hoje eu não agiria dessa forma. Há 5 anos atrás eu ia estar puxando os meus cabelos e hoje alguns fios só.
Talvez nem puxando o cabelo eu estarei. Eu estou só descansando. Estou confiando que a minha vida é nova em Cristo Jesus. E o nosso convite como igreja é sempre esse. Nós devemos andar a vida nova em Jesus. Nós devemos deixar que Cristo destrua todas as coisas que não combinam com Ele. Semana passada eu ministrei sobre a ceia. E a ceia apontava para a cruz. E a cruz é o nosso lugar de destruição. Por isso que ela é tão feia. Porque destruição passa por esse movimento de coisas caindo, de bagunça, poeira, ambiente bagunçado. E a cruz é esse ambiente bagunçado. Um homem pregado numa madeira, sangue escorrendo, vinagre, esponja, a pessoa chorando, o céu cinza, um véu que se rasga. A cena da paixão de Cristo é uma cena confusa, ela é feia esteticamente. Ela é tão feia esteticamente que ela começa até a ficar bonita, quando você entende o que há por trás. Há um caminho de transformação ali. Há um caminho de coisas novas. Nunca mais Jesus vai precisar entrar numa cruz de novo. Nunca mais a coroa dele será de espinhos novamente. Nunca mais, nunca mais. Ele de fato passou por esse processo de transformação e todas as coisas se fizeram novas. Jesus nunca mais vai ser crucificado. E eu oro para que nunca mais nós precisamos ser crucificados também, porque nós já crucificamos o nosso eu. E eu oro também para que as nossas cinzas, como diz em Isaías, possam ser transformadas em coroas. Mas não de trocas em trocas. Cinza, coroa, agora coroa, depois cinza. Eu oro para que a nossa vida como igreja seja de fato transformada em cinzas para coroa. E todos nós possamos estar coroados em uma vida nova. O evangelho é um evangelho de destruição? Sim, ele é. Mas é a destruição daquilo que nos impede de viver a vida nova em Jesus. E para essa destruição, a gente tem que ser conivente. Para essa destruição, nós temos que ser agentes, promissores e protagonistas. De pegar a marreta na mão, convidar a gente para destruir essa nossa vida, que não combina com a vida de Jesus. E tudo isso é porque Cristo nos ama demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu entregar o seu Filho em um cenário de destruição, para que você também destruísse a sua vida, para que todo aquele que cresce nessa destruição como transformação pudesse viver de forma plena uma vida eterna. E essa é a vida que Jesus nos dá. Uma vida onde você troca choro por riso, onde você troca mágoa por alegria, onde você troca tristeza, que a gente carrega muito no coração, por um sentimento de bondade. Onde a gente troca a inquietação por um sentimento de descanso. Porque a gente conseguiu destruir todas as coisas que nos impediam de viver a vida que Jesus queria nos proporcionar. E Jesus, como diz o Evangelho, Ele quer te proporcionar essa vida de descanso. Então, meu convite para essa manhã é que você descanse no nosso Senhor. Para que você se alegre no nosso Senhor. Para que você destrua tudo aquilo que tem te impedido de viver a vida que Jesus prometeu para nós. Ele nos quebra, mas Ele vai nos refazer. E Ele vai nos refazer a sua imagem. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Alguém quer entrar em obras aí comigo? Amém. Alguém está disposto a dar uma destruída, uma bagunçada na própria vida aí para poder dar um passo além e começar a entrar no descanso de Jesus? Se esse amém for verdadeiro, for de verdade mesmo, a gente pode ter fé de que a nossa vida vai melhorar e nós voltamos para 2 Coríntios. Quando fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala comigo para a gente terminar. Nova criatura é. Vamos fechar os nossos olhos?
Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem falado com a sua igreja. Nós te agradecemos pelo teu evangelho que destrói, mas também refaz. Em nome de Jesus, vai trazendo à nossa memória, vai trazendo ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer destruir para trazer coisas novas. Vai trazendo ao nosso coração os elementos da vida prática, Senhor, que o Senhor quer destruir. Às vezes eu falo em figura de linguagem, às vezes eu falo de coisas que não são muito claras, mas o Senhor, Espírito Santo, é quem traz à memória os nossos pecados e as nossas dívidas. Traz à memória da tua igreja as nossas falhas, para que essas sejam destruídas e colocadas no teu altar, para que possamos colocar fogo em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nos âmbitos dos casais. Que os casais aqui nessa manhã possam chegar em casa e conversar. Nós precisamos destruir isso no nosso relacionamento, para que Cristo possa pavimentar coisas novas. Que os pais e filhos possam conversar sobre o que precisa ser destruído em suas casas, para que Cristo pavimente um caminho perfeito. Senhor, eu preciso pedir encarecidamente que o Senhor nos ajude a não ficar repetindo os mesmos erros e os mesmos erros, como crianças que não aprendem. Que a gente possa ter a maturidade de quem tem 5, 10, 15, 20 anos de igreja. E de fato abrir a boca e falar: coisas novas estamos vivendo, tudo que é velho ficou passado. Em Cristo eu sou nova criatura. Obrigado por tudo que o Senhor fala conosco. Nós não somos uma igreja comum, Senhor. E talvez essa seja uma das minhas maiores alegrias, Pai. Nós não somos uma igreja comum, nós somos uma igreja com um coração sincero. Nós estamos procurando de forma sincera te agradar, de uma forma sincera te conhecer além da experiência, além das ilusões, além do que a TV vende, além do que a rede social vende. Nós queremos conhecer como tu és, e o Senhor é novidade de vida. O Senhor é alguém que constrói coisas novas, o Senhor é Deus, e nós queremos te conhecer dessa forma. E o Senhor Espírito Santo é quem habita dentro de nós. Fala conosco, em nome de Jesus, fala conosco. Fala com cada um nessa igreja aqui, Senhor. Vai trazendo maturidade aos nossos corações. Vai trazendo, Senhor, maturidade. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos crescer como igreja. Crescer em maturidade, crescer em número, não importa. Nós queremos crescer, te amar mais, te amar mais. Amar o nosso irmão mais. Nós queremos aplicar a sua regra de ouro. Então vem destruir tudo que não faz parte de nós para poder construir aquilo que faz parte do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos.